Opa, beleza? Vamos continuar com a história do Bob Haro? E o Kiko? Anos 80, Bob Haro ele já estava bem conhecido e o freestyle em si também já estava começando a ficar mais difundido no meio da galera, né? Ele já era um cara bem conhecido, a Haro Designers, que era a sua firma que ele batizou de Haro Designers, né? Para comercializar as plaquinhas já estava legal. Os desenhos que ele fazia para a revista BMX Action, né? Que era a Bicycle Motocross Action, também estava fazendo bastante sucesso. Sem falar também que ele aparecia em várias outras revistas, na capa, em entrevistas e tal. Ele já estava bem conhecido na cena do BMX Freestyle, que era um esporte que estava recém-nascido ali, né? Verão de 1981, Bob Haro e Bob Morales decidem pegar a estrada numa turnê em uma Dodge Van toda decorada. A intenção era demonstrar suas habilidades e tal, divulgando a Haro Designs. Os dois, Bob Haro e Bob Morales, eles tinham muito em comum. Os dois tinham começado a sua carreira de esportista do motocross e depois passaram pro BMX. E os dois eram empreendedores, os dois já tinham seus pequenos negócios. Essa viagem, esse rolê deles durou um pouco mais de 3 meses, rodaram quase 30 mil quilômetros, né? E foi bem legal para eles trabalharam muito, eles se apresentaram diversas vezes, e teve a parte boa e teve a parte ruim, né? Também chegaram a dormir dentro do carro e tal, dificuldades da estrada, né? Lá no meio da turnê, Bob Haro teve a inspiração de criar um quadro especialmente para o freestyle, coisa que até então não existia. Quando eles chegaram nessa viagem, ele já foi direto no seu patrocinador, que era um fabricante de bicicletas, e explicou para eles, né, para os proprietários dessa fábrica, o que ele tinha em mente, o que ele queria, e os caras compraram a ideia na hora, gostaram da ideia e tal. A ideia do Bob era produzir um quadro com eles, mas comercializar com o nome da sua firma, Haro. Ele queria que a empresa produzisse o quadro, mas ele iria vender. Essa empresa, no caso, era a Torker. E depois de alguns testes, eles fizeram uns protótipos. O Bob Morales e o Bob Haro fizeram alguns testes. E em 1982, no verão de 1982, aí foi lançado o quadro e garfo, né? Haro Freestyler. Foi o primeiro quadro dedicado ao pessoal do freestyle. Nesse meio tempo aí, enquanto estava sendo produzidos os quadros para teste e tal, o Bob Haro percebeu que isso aí ia dar uma reviravolta na empresa dele, né? Que ele iria ter um crescimento expressivo. Então ele se viu na necessidade de contratar um gerente, uma pessoa para ajudar ele. Ele fez contato com Jim Ford. Jim Ford era um cara que estava vindo do ramo do skate, era um cara já bem sucedido nessa área de marketing, de desenvolver produtos e tal. Então Jim Ford foi contratado pelo Bob Haro para dar essa força para ele. Com esse braço direito, o Bob achou melhor eles mudarem para um lugar maior, já com aquela visão de que esse quadro que ele estava desenvolvendo ia dar um salto na empresa dele. Então eles se mudaram para um lugar maior, um galpão maior. Bob Haro dividia ali seu tempo em tocar a empresa, né? E também a fazer apresentações junto com Bob Morales e Ed Fiola, né? Então ele dividia ali entre cuidar da firma e cuidar das apresentações, espalhar o nome, né, da empresa, já divulgando aquele quadro ali e tal. E assim foi indo, né? Tocando a empresa, divulgando o produto. Quando chegou em 1984, a marca já em pleno crescimento, foi a hora que o Bob decidiu montar porque a sua equipe de apresentação
tava meio... Tinha hora que os seus pilotos estavam vestindo a camisa, tinha hora que não estavam, então ele decidiu montar uma equipe mais expressiva. Foi quando ele contratou o Ron Wilton, o Mike Domingues e o Rich Seeger. Aí ele montou uma equipe um pouco mais estruturada, para dar uma identidade um pouco mais profissional para a marca. E nessa época aí também ele já começou a desenvolver os uniformes, né? Ele já tinha uma linha de uniformes para venda, e também ele começou a desenvolver camisetas, bermuda, jaqueta, etc. e tal. A sua linha de quadros também já estava começando a ter uma mudança. A principal mudança foi que criou-se um novo quadro, um quadro com a assinatura do piloto Mike Domingues, porque ele tinha uma certa dificuldade, que a especialidade deles eram os aéreos, no vertical. E o Haro Freestyler, para ele era um pouco curto. Outra pessoa que também reclamou um pouco disso foi o Rich Seeger, que os dois tiveram um pouco de dificuldade com o quadro Freestyler, que tinha uma angulação mais curtinha, né, para as manobras de solo. E no vertical, como eles precisam de muito mais velocidade, eles precisavam de um quadro um pouquinho mais longo para ter um pouquinho mais de estabilidade, né, em velocidade, né? Esse quadro, a princípio, ele não iria ter os dois tubos em cima, ele ia ser igual o Freestyler, né? Ele ia ter só um tubo único da caixaria até o banco. Mas em cima da hora, eles decidiram fazer uma plataforma para poder competir com o quadro que a GT também estava lançando, que era o Performer. O Performer ele tinha perto ali do calote do banco, ele tinha uma estrutura para apoiar o pé. Aí eles pegaram, opa, não podemos ficar para trás. Aí, em vez de colocar um tubo só até o final, eles colocaram uma plataforminha ali no final. E aí nasceu o Haro Sport, em 1984. Em 1984 também marcou a mudança do quadro o Freestyler, né? O Bob Haro, ele frequentemente era chamado de mestre do freestyle, né? O pai do freestyle. E aí ele mexeu em algumas coisinhas na estrutura do quadro, ele deu uma melhoradinha na estrutura do quadro Freestyler e batizou ele de Haro Master. Foi aí que surgiu a nomenclatura Haro Master, né? Ele continuou mais curtinho para poder fazer as manobras de flat e surgiu o nome Master. Agora a marca iria ter 3 modelos de quadro: o Haro Master, que é o antigo Freestyler, com algumas modificaçõezinhas bobas ali, o Haro Sport, que era um pouquinho mais longo, e eles também tinham o quadro Haro FST. FST seria Freestyle, Street and Track, ou seja, o estilo livre, rua e corrida. Era um quadro baseado no Haro Sport, só que a bicicleta era montada com as peças um pouco mais baratinhas. Era a bicicleta de entrada da marca Haro, né? A Master era a top, era montada só com peças top de linha, escolhidas a dedo pelo Bob Haro. A Sport era montada com peças muito boas também, e a FST era a mais baratinha da linha. E continuando a falar em 1984, esse ano a Haro, os quadros dela ainda eram produzidos pela Torker, né? Só que durante o decorrer do ano, o Jim Ford, que era o braço direito do Bob Haro, por uma estratégia de negócios, começou a produzir os quadros em Taiwan também. Então ele começou ali produzindo um pouco, aí foi aumentando, até que final do ano a Haro já não fazia mais os quadros com a Torker, com a firma americana, fazia só os quadros na firma lá em Taiwan, a Anlun, e isso aí ocasionou a falência da Torker. Então, a firma que ajudou a Haro a nascer, ela morreu pouco tempo depois, dois anos e pouquinho depois ela faliu. Pulando agora para 1985, o Bob já tinha parado com o seu rolê, ele estava com problemas no joelho, ele já tinha passado por 4 cirurgias, então ele já estava vendo que ia ficar cada vez mais complicado. Ele já estava ali com seus 27 anos, mais ou menos, 26 anos,
não, para hoje seria novo, né? Uma idade boa ainda para estar praticando o BMX, mas ele já ele sentia que o corpo dele já estava cobrando demais isso aí dele. A outra razão por ele ter parado é que ele percebia que outras pessoas, outros pilotos, né, mais ou menos na idade dele e que tinham negócios com o BMX, que tinham empresas e tal, esses caras estavam começando a meio que, vamos dizer, passar vergonha, porque a molecada nova, os carinha lá de 15 anos que estavam começando o esporte, estavam andando muito. E isso acabava ofuscando um pouco o rolê desses caras mais velhos que eram empresários. E isso acabava atrapalhando nos negócios. O dono da empresa é a cara da empresa. E se ele começasse a não representar bem o seu rolê, isso aí acabava refletindo na empresa. Então, por esses dois motivos, problemas de saúde, né, do corpo dele, e ele queria parar no auge, ele queria parar enquanto o nome dele, como piloto, o nome dele ainda estava legal, ainda o pessoal ainda considerava que ele era um cara bom no rolê. Então ele preferiu parar por ali antes que ele começasse a passar vergonha. Isso foi meio que uma estratégia de negócios dele. Ele ficou meio triste em ter que parar, mas foi uma decisão para manter a Haru viva, né? Para manter a Haru com um nome legal. 1986, a Haru pega e apresenta o seu novo time, monta o seu novo time de pilotos. E aí agora a coisa ficou mais séria, né? Nomes de peso como Dennis McCoy, Brian Blighter, Dave Nuri, Joy Johnson, Ron Wilkerson, só caras que estavam muito em evidência na época, né? E, para quem conhece o esporte, para quem lembra desses nomes, né? Não tem o que falar o que de um time desse, né, meu? As bikes em 1986 sofreram algumas diferenças. A FST continuou mais ou menos do mesmo jeito. A Master e a Sport, agora elas ganharam apoios, pedaleiras, né, no garfo, eram pedaleiras removíveis. E a gancheira traseira também, ela recebeu um desenho onde ela fazia uma plataforminha para os pés. Então em 86 a Haru ganhou esses apoios para pés. As cores ficaram mais bonitas. Saiu um pouco só do branco, só cromado, e entrou o vermelho, entrou o azul, o verde, e o guidão também já ficou um pouco mais bonitinho, o guidão já ficou mais moderninho para essa época. Nesse mesmo ano, a Haru decidiu entrar de vez no mercado das corridas, não ficar só no freestyle. E para isso ela contratou o piloto Pete Lokarevich, conhecido como Pistol Pete. Era um cara muito forte na cena do BMX Racing, né, no bicicross. E para isso eles criaram um novo modelo de bicicleta, era a Grope One. Era uma bicicleta, um desenho de quadro para corridas, mais leve, angulação de corrida e tal. Eles queriam entrar para brigar mesmo nesse segmento. Grope One também foi o nome dado a um conjunto de peças, mesa, pedivela, pedais, coroas e tal, produzidos pela Anlun em Taiwan. Era uma linha muito bonita, bem trabalhadinha, bem pensada. Então a linha de peças Grope One iria começar a equipar as bicicletas Haru. Em 1987, Bob Haru entrou para o Hall da Fama do BMX. A ABA, American Bicycle Association, é a associação que cuidava da pontuação, do calendário, das corridas, né? Ela que meio que mandava na cena BMX ali. 1988 foi também marcado por duas coisas. Lançamento da Haru Master, mais conhecida assim como a mais bonita. Ela vinha na cor azul turquesa, com algumas peças cromadas, algumas partes do quadro cromada. Também começaram a vir com o freio U-brake, que é aquele freio tesoura, né?
vinham os pinos já no quadro com os freios, que era já uma inovação, os freios ficavam bem melhor desse jeito. E também foi colocado em linha o guidão Kinesaver, aquele guidão mais estreito embaixo, que recebia esse nome de Kinesaver, salvador de joelhos, justamente por isso. Não se batia mais o joelho ali com tanta frequência, né? Esse modelo de guidão foi exaustivamente copiado aí por outras marcas, por ter essa particularidade, né? Outra particularidade desse ano aí foi que o Bob Haro acabou vendendo a empresa para uma outra firma de bicicletas que era muito maior, muito mais estruturada que a Haro, a West Coast Bicycles. Só que num contrato ali, num acordo entre eles, o Bob ele não iria se ausentar da empresa. Ele iria ser um consultor da parte de criação de produtos, que era o que ele realmente gostava, né? Ele ia ficar ali na firma por mais 5 anos. Isso para ele tirou um peso dos ombros dele, porque o que ele gostava mesmo era de criar. Ele era um designer, ele gostava de fazer pesquisa em campo ali com a galera, com a equipe dele e tal, e criar produtos novos. E aí ele não precisava mais ter aquele peso de lidar com a parte chata do negócio, né? A parte burocrática, ele ficava com a parte legal. Né? Ele encheu os bolsos de dinheiro na venda e ainda continuou trabalhando com o que gostava por mais 5 anos. 1989 foi um ano, acho que foi lançado o quadro mais radical da linha BMX da Haro. Eles lançaram a nova Haro Master. Ela tinha uma linha reta de tubos da caixaria até as gancheiras do eixo traseiro e teve uma estrutura que passava por baixo da coroa. Essa estrutura evitava de bater a coroa em algumas manobras, em bancos, em coping, essas coisas, né? E foi chamado de dashguard, de protetor de coroa. Esse modelo só foi produzido em 89 e 90. É um modelo muito bonito e raro. E também a sua linha de peças, a sua linha de peças mesa, coroa, pé de vela e tal, agora recebia o nome de Fusion, né? Fusion. O quadro que se chamava Sport, esse nome Sport, ele deu uma sumida. Apareceram as Invert e a Schroeder, também a Psycho, que eram linhas mais em conta. Então ficou a top de linha, que era a Haro Master, com esse design novo de quadro, e depois 3 outros nomes que eles criaram ali para nomear a linha mais barata. A Sport, o nome Sport deu uma sumida nesse ano. Aí, quando foi em 1991, o nome Sport voltou. Só que esse quadro, ele continuava em cima do mesmo jeito, parecendo um Y, né? Vinha um tubo só e virava a plataforma. Só que o tubo de baixo agora também ganhou o dashguard. Esse tubo ele vinha, aí ele descia, passava por baixo da coroa e ia para as gancheiras traseiras. E recebia uma peça plástica ali, bem resistente, por causa das pancadas, né? Para absorver o impacto. Esse modelo de quadro ele foi pensado pelo Matt Hoffman, que era piloto da Haro nessa época. Ele pensou nesse quadro para ser funcional e prático, não precisava de tanta estrutura, economizava inclusive na hora de produzir o quadro. Ele precisava de menos, vamos dizer assim, menos estruturas, menos dispositivos, menos gabarito para poder ser feito. Isso aí acabou fazendo a cabeça do Bob Haro, e a Master também começou a vir com o quadro desse jeito. Aquele quadro mais estruturado parou, não existia mais, e a Master começou a vir com esse mesmo estilo de dashguard. Ela recebia o nome de Air Master. Ela tinha 2 tubos em cima e embaixo era a Sport e a Master ficaram igual. Também aí o nome Master também foi usado no quadro que voltou a ficar parecido igual ao Freestyler. Ele era um quadro mais simplesinho. Então ficou a Sport, a nova Sport, né, com dashguard, a Air Master com dashguard e a Master sem dashguard.
Logo em seguida, 1992, já não existia mais a Air Master. Ela foi produzida só por um ano só. Aí continuou a Sport, com o Bash Guard, que era um puta do sucesso de vendas. A Master, que tinha o quadro mais... aquele quadrinho mais curto, que era da Freestyler, que a Master era mais dedicada para o pessoal do Flatland, né, do freestyle solo. A Sport era mais dedicada para o pessoal do Street, do Vertical e tal. E também tinha os outros dois modelos, a Shredder, que usava o quadro Sport, e a Edge, que usava o quadro da Master, só que ambas com peças mais baratinhas e tal. Em 1993 foi criada a Group One Monocoque, que era um quadro de alumínio box, né? E ele é bem mais leve e tal, dedicado somente para as corridas. A Sport continuou mais ou menos igual, com a mudança de cores ali e tal. A Master, ela continuava, que era um pouquinho mais curta, só que ela vinha agora com o Mega Tube. O tubo de baixo dela era um pouquinho mais grosso, aí foi chamado de Mega Tube. Nesse ano, Bob Haro já não apitava mais nada, não estava mais na Haro, já estava seguindo seu caminho com outra firma de designs, mas não envolvido com bicicletas, e a empresa Haro Bikes foi vendida de novo, e um dos novos donos era o Jim Ford, aquele cara que era braço direito do Bob Haro. Agora ele seria um dos donos, inclusive até hoje, um dos donos da Haro Bikes. Então, aí dá para pensar assim, a era Bob Haro é de lá de 82 até 92, quase 93 é a era Bob Haro. Primeiro ele era o proprietário, né, o dono da empresa, depois ele foi uma espécie de diretor. Então a era Bob Haro se encaixa aí mais ou menos dentro desses 10 anos aí. A Haro, os modelos Haro dessa época são bem cultuados no mundo inteiro. Existem colecionadores fanáticos pela marca, principalmente por essa época, né, esses 10 anos, né? No Brasil também tem representantes, colecionadores sérios dessas bicicletas. E também tem um escocês chamado John Bulchins. O nome dele é meio complicado, ele é escocês. E ele tem uma coleção assim de dar inveja a qualquer colecionador. O cara é fanático, ele tem praticamente 2, 3 de cada ano dentro da era Bob Haro. E hoje ele trabalha na Haro, ele é como se fosse um chairman, ele é uma espécie de consultor da linha vintage, da linha que homenageia essa era da empresa do Bob Haro. E é isso aí, galera, por aqui acaba a história da Haro, do Bob Haro. A Haro existe até hoje, mas aí já não tem mais nada a ver com o Bob Haro, né? É uma firma forte, é uma firma grande, só que não tem mais nada a ver com o Bob Haro. Espero que vocês tenham gostado da história aí. Se vocês gostaram, é aquela velha história, dá uma compartilhada no vídeo, se inscreva no canal, faça parte aí do canal para poder ficar sempre recebendo os vídeos novos, e curta, comentem, e é isso aí, galera. Um grande abraço do tiozinho que gosta de falar de coisa velha.